Salve jovens! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar de juros compostos e como você vai fazer o dinheiro trabalhar para você, cara. Bem, galera, pra gente entender sobre juros não é nada complicado. A gente precisa, antes de entender sobre juros compostos, a gente tem que entender sobre juros. Pra gente entender sobre juros não é algo tão complicado também. Por quê? Existem dois tipos de juros, ou seja, os juros compostos e os juros simples. Para a gente entender os juros compostos, a gente tem que ter uma base sobre o que são os juros simples. Mas para a gente saber o que são os juros simples, não é tão difícil. Então, o que são os juros simples? Juros simples, a gente pode dizer basicamente que é uma taxa que é cobrada sobre um valor, uma taxa de rendimento sobre um valor. Então isso a gente pode ver muito bem dentro de um empréstimo. Quando o prestador empresta o seu dinheiro para o tomador, o tomador, vai devolver o dinheiro do prestador com a taxa de juros. Assim, o prestador vai conseguir lucrar. E como vocês devem ter entendido, isso não é algo tão complicado, né? Pois é, isso a gente utiliza em várias transações, até mesmo para pagar uma fatura do cartão de crédito. E sobre juros compostos, a gente pode dizer que os juros compostos é a taxa de rendimento que vai render sobre o valor atual. Ou seja, o rendimento é juros sobre juros. E por que isso é muito mais poderoso? Os juros compostos são muito mais poderosos do que os juros simples, os juros comuns. Porque a gente pode perceber que a diferença que os juros compostos faz é ao longo prazo. E eu vou colocar um exemplo para vocês. Aqui do lado vai ter a tabela de evolução de um investimento com os juros simples. A gente pode perceber que investindo dessa maneira, o nosso rendimento vai ser sempre o mesmo, ou seja, 10% sobre R$ 1.000, que vai estar rendendo todos os meses a mesma quantidade. E juros compostos, aqui vai estar a tabela com o mesmo investimento, com a mesma taxa de juros, só que dessa vez o rendimento é com juros compostos. E a gente pode perceber que nessa diferença de juros compostos com juros simples, o que acontece é que os juros compostos vão trabalhar exatamente com o rendimento sobre o valor acumulado. E é exatamente esse o efeito que acontece sobre o rendimento dos juros compostos. É o efeito de acumular. É aquele efeito bola de neve que a gente pode dizer assim. É que quanto mais neve vai juntando, mais dinheiro vai acumulando. Ou seja, eu falei de uma forma figurada. Mas é esse efeito bola de neve. O efeito de acumular muito mais a longo prazo. Então, o dinheiro, os juros sempre vão estar rendendo sobre o valor atual que está sendo investido ou gradualmente ou foi investido apenas uma vez. Aquele investimento, aquele empréstimo vai estar sempre rendendo com o valor atual acumulado. E isso a gente pode perceber que ocorre essa diferença nos juros simples e nos juros compostos. E aí está a vantagem de utilizar os juros compostos para fazer o dinheiro trabalhar para você. Uma coisa essencial que eu preciso falar para vocês sobre juros compostos. Vocês não podem ter aquela visão de curto prazo, querer tudo para agora. Vocês têm que ter a inteligência de saber investir inteligente com juros compostos, porque assim ele vai trabalhar ao seu favor, e ter a paciência, que é algo essencial de um investidor que tem uma visão a longo prazo. Você vê um investimento que é bom, investe nele, espera os resultados a longo prazo. Porque pensa comigo, se você investiu e está esperando o resultado dos juros compostos, você vai ver que ao longo prazo, em por exemplo 10 anos, seu dinheiro vai render muito mais, pois ele sempre está rendendo sobre o acumulado. E isso é a característica que torna os juros compostos tão fortes e tão poderosos. E quando a gente se pergunta onde os juros compostos servem nos investimentos, a gente pode citar alguns aqui. Em plena conta corrente,
o dinheiro pode render com juros compostos, ou também num CDB. Ele sempre vai estar rendendo. E principalmente títulos públicos, onde o dinheiro é acumulado mais facilmente, ele vai estar sempre rendendo com juros compostos. E agora que você entendeu o que são juros compostos e a diferença dos juros simples, você sabe agora muito bem como investir o seu dinheiro e fazer ele trabalhar para você. É importante que você tenha essa visão de longo prazo, assim como eu já falei anteriormente. Se você tiver uma visão a longo prazo, investir inteligente, eu te prometo que os juros compostos vão trabalhar ao seu favor e você não vai precisar fazer nada para ganhar dinheiro a longo prazo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque ele foi um vídeo mais de passar esse conteúdo rápido para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês apoiem esse conteúdo para que ele se fortaleça ainda mais. Até o próximo vídeo, jovens!